'cause baby, it's you. E nesse dia 8, na verdade eu troquei com o Leno, ele tinha conseguido uma folga na segunda-feira também, e eu tenho uma tradição, aqui é uma curiosidade à parte, de sempre ver os filmes do Oscar, pelo menos os indicados a melhor filme, e acompanhar a festa, porque tinha uma época que eu gostava muito de cinema, então isso acabou ficando, essa parte do Oscar. Este ano foi mais difícil, mas mesmo assim foi bom, eu acho, ter essa certa distração, porque às vezes a gente fica tão focado, né, lá nos problemas, nas preocupações, mas precisa também de um respiro. E nessa época, o Leno ele trabalhava todos os dias, ele ia para a empresa e à noite ele nos visitava, porque os horários de visita eram bem restritos, mas tinha um horário à noite. E de final de semana, então, eu pedia um dia para trocar com ele como acompanhante. Aí, por exemplo, eu ia no sábado e voltava no domingo. Então, no dia 9 eu não estava lá, mas eles fizeram uma coleta de sangue e no dia 10 era aniversário do papai Leno. Infelizmente não deu para fazer nada, né, nessas condições. A gente só pôde comer uma fatia de bolo numa das lojas da Sogierra ali perto. E também estava chovendo muito nesse dia, vários lugares da cidade ficaram alagados. E nesse dia também passou a fono para ver a sucção da bebê, como é que estava a fonoaudióloga, e fizeram outro ultrassom. No dia 11 de fevereiro, eu anotei aqui que eu fiquei contente porque a Yura reclamou porque estava trocando a fralda. E nesse dia eles tiraram também o fenobarbital, que era uma medicação para evitar convulsões, e trocaram para o Keppra, que é uma medicação que dava menos sonolência. Avisaram também que o inchaço do cérebro estava diminuindo, então foi mais um progresso. Então, a partir deste dia, a gente ia ficar com a físio e a reabilitação da bebê. E no dia 12 de fevereiro, nós recebemos alta da UTI, fomos para o quarto. No quarto, os horários de visita eram mais estendidos, então as visitas podiam ficar mais tempo. Embora eu tenha restringido, eu preferi não receber outras pessoas, a não ser os familiares mais próximos. Nesse dia, a mãe do Leno foi nos visitar no hospital, mas ela até passou mal, pediu para medir a pressão lá. Então teve algumas preocupações assim também. Mesmo as visitas dos avós, eu lembro que a primeira visita da mãe dele, eu fiquei meio preocupada se ela ia aguentar, né, que ainda estava na UTI, se ia ser muito difícil, uma carga emocional bem pesada. E uma das coisas que é muito bom é porque a gente ia ter o nosso próprio banheiro, porque na UTI todos os acompanhantes da ala, eles compartilhavam o mesmo banheiro e às vezes era assim difícil, eu acordava bem cedinho para aproveitar o banheiro limpinho para poder ir tomar banho. E aí agora a gente podia ficar um pouco mais tranquilo. Só que aí quando a gente muda pro quarto, então não tem mais toda aquela vigilância da UTI, né? Tem que ter sempre um acompanhante lá no quarto, né? Se precisar, a gente troca de acompanhante, mas tem que ter sempre alguém lá, porque as enfermeiras não vão vir correndo, não estão monitorando tudo. E também o que mudou é que agora a gente que ia ter que avisar quando acabasse o leite da sonda para eles trocarem ou para colocarem outro, e a gente ia ter que trocar a fralda. O banho a enfermeira ainda ajudava, elas montavam a banheira nesse banheiro que tinha no nosso quarto, mas tinha todas essas preocupações e assim mudava o grupo de enfermeiras, né? Porque mudava o turno, então o pessoal da manhã, depois o pessoal da noite. Só que aí o pessoal às vezes vinha me perguntar coisas, né, conforme mudava esse turno, e isso eu achei bem complicado, porque eles falam normalmente, se o bebê está em casa, que é para a mamãe tentar dormir quando o bebê também está dormindo. Não consegui dormir junto com a bebê. Então eu dormia muito pouco, toda hora à noite eu ficava acordando ou me acordavam por alguma coisa. Isso sem falar no desencontro de informações entre uma equipe e outra. Às vezes a fono passava e falava uma coisa, depois o pediatra passava e com outra informação, as enfermeiras já era
uma outra postura, isso, nossa, isso realmente me irritou e esse eu acho que foi um problema, assim. O atendimento foi muito bom e eu fiquei contente, muito grata que o plano cobriu todos os nossos gastos durante esse período, mas teve esses atritos, essas questões. Por exemplo, a inalação. Quando a gente foi pro quarto, falaram que era pra eu fazer a inalação, só que ninguém tinha me explicado direito como que era pra fazer. E aí depois eu fiquei ouvindo, tipo, como se fosse bronca, assim, sabe? A pessoa falando várias vezes, repetindo que tinha que ter feito isso, não sei o quê. Mas ninguém tinha me explicado como que eu ia saber, né? E nessa época não teve jeito mesmo, né? Eu até anotei no dia 14 de fevereiro que a fono, ela passou explicando que agora o foco era tentar tirar a bebê da sonda. Então, que ela conseguisse se alimentar sozinha. Por isso, teve que ser na mamadeira, que era o meio mais rápido, né? Se fosse um consultório, se fosse, né, uma outra situação, poderíamos treinar um copinho, poderíamos treinar mamar no peito, mas mesmo assim, eu oferecia o peito e aí depois a gente complementava com as mamadeiras. Então, no começo era bem pouquinho, era 35 ml, vinha 15 ml na mamadeira e o restante passava pela sonda. Dia 15 de fevereiro, eu até anotei aqui, que eu achei engraçado que a bebê quase fez xixi em mim. Então, cada vez que ela demonstrava algum movimento, assim, alguma coisa, a gente já ficava mais feliz, assim, por ver, né, que ela estava realmente progredindo, desenvolvendo. No dia 16 de fevereiro, apareceu uma bolha da vacina BCG, que é a vacina que a bebê toma logo que nasce também, ainda na maternidade ela tomou. Aí teve essa reação, a gente ficou meio preocupado, mas depois falaram que é bom que está aparecendo, porque significa que a vacina está funcionando. Eles fizeram outro eletro nesse dia e eu anotei aqui que saiu a sonda. Várias vezes durante esse período, na verdade, dependendo do movimento da bebê, ela tirava a sonda e aí depois dava mau trabalho para colocar. Nesse dia, por exemplo, realmente tiveram que recolocar, depois ajustar, e aí só depois de muito tempo que ela foi tomar o leite, né? Aqui também anotei uma reclamação que a enfermeira veio me acordar para fazer a inalação às 2 da manhã e a partir das 4 da manhã do dia 17 foi só canseira, nessa troca de fralda, mamadeira, sonda, a bebê inquieta, talvez tenha sido gases ou cólica, acho que gases mesmo, que já deixa o bebê mais incomodadinho mesmo sendo recém-nascido ainda. Aí uma anotação também que eu tenho aqui, que eu fiquei muito contente, que veio 10 ml do meu leite numa mamadeira e 30 ml na outra mamadeira, que ela tomou tudo, e aí depois completou com a sonda 35, ou seja, a gente ultrapassou a sonda, então eu já fiquei contente por isso. No dia 18 de fevereiro, completou o primeiro mêsversário da Baby. E como foi o primeiro mêsversário, a vovó Ana trouxe uma boneca que era maior do que a Baby. Mas, né, no futuro vai dar pra ela brincar com essa boneca. Aí, nesse dia, eu também estava meio preocupada, porque veio sangramento. Então, esse é um comentário como mamãe, né? Na verdade, é porque a amamentação, ela diminuiu tanto que é como se já estivesse menstruando de novo. Então, mas naquele dia eu estava meio preocupada, estava com dores, então eu troquei um pouco com a mãe do Leno, a vovó, para poder ir no PS, que lá no hospital tinha o PS obstétrico, e poder fazer exame, ver se estava tudo certinho, mas estava tudo bem. A fono passou, ela tomou mais leite, então ela propôs, né, que viesse um pouco mais na mamadeira, que eu pudesse dar o peito, e aí eles iam tentar não colocar mais na sonda. Aí no dia 19 de fevereiro, teve aquela confusão de informações de novo, que eu tinha comentado, chegaram a vir várias mamadeiras com 70 ml, porque a gente queria tirar a sonda, mas a Baby nunca tinha tomado 70 ml direto na mamadeira. E aí, no dia 20 de fevereiro, passou a pediatra falando que realmente era para ficar sem sonda e eles iam pesar. Se a bebê não tivesse perdido peso, a gente ia poder receber alta. Aí nós ficamos todos contentes, felizes, esperançosos.
E a bebê nesse dia, nessa altura, ela já estava tomando 50 ml na mamadeira. E no dia seguinte, no dia 21 de fevereiro, finalmente nós recebemos alta e pudemos ir para casa. Ufa! Esse foi o nosso primeiro mês com a Baby. E acho que todos os vídeos eu vou tentar colocar alguma atividade, assim, né, que a gente conseguiu fazer, alguma coisa diferente que a gente notou. Nesse primeiro mês, é lógico que não dá pra gente fazer muitas atividades, mesmo que seja um bebê que não esteja lá no hospital, no UTI. Mas uma coisa que eu fazia todos os dias com ela era orar e cantar para ela e conversar com ela. Mesmo quando ela estava dormindo, parecia que não ia fazer diferença, mas eu sempre tentava fazer isso, né? Era uma parte do nosso dia. E aí depois, quando a gente passou para o quarto, que ela já tinha mais movimentos, assim, estava mais alerta, a gente até levou um brinquedinho até pela físio, que recomendou levar alguma coisa que fizesse barulhinho. No chá de fraldas que a gente tinha feito no ano anterior, a gente ganhou esse chocalhinho de leãozinho, que é muito fofinho. E ele faz o barulhinho, ele é de tecido, é bem suave. Ainda hoje ela adora porque dá pra morder e faz barulho também aqui do lado, tem essas cores. Lógico que o bebezinho ainda ela só consegue ver mais contraste de preto e branco, né? A visão não é muito aprimorada ainda e tem que ser bem de pertinho. Mas a gente podia fazer aquele movimento para ela ver se ela conseguia acompanhar com os olhos. E aproveitando, então vou falar de alguns itens que a gente usou bastante nesse mês. O que nós mais usamos, eu acho que foram as mantinhas. Aí eu coloquei aqui pra vocês esse cobertorzinho que é enroladinho e vira uma raposinha. É muito fofinho, a gente ganhou de uma amiga da minha mãe. Na verdade, é vizinha do comércio dos meus pais. Esse daqui, essa manta aqui é muito quentinha também, que a gente também ganhou de uma praticante do templo budista que a gente frequenta. Ela é muito caprichosa, e a irmã dela também fez casaquinho, mas isso daí a gente mostra mais pra frente. E essa manta lilás também, ela é leve, é fácil de levar para os lugares e a gente ganhou de um amigo do papai, Leno. E uma curiosidade que eu não sabia, eu achei engraçado que os bebezinhos recém-nascidos têm a orelhinha cabeludinha, assim, peludinha. E a gente já tinha ganhado também de um amigo, um colega do papai, uma espécie de coeiro, né? Não chega a ser manta, eu acho, mas é como se fosse uma fralda grande com esse desenho da ursinha, com a orelhinha que também é peludinha. Então achei que combinou e ficou muito fofo. Na maternidade a gente usou também esse tipo de fraldas, de mantinhas para o pessoal que vinha visitar. A saída maternidade, a gente só realmente usou na saída maternidade. Nos outros dias foi bares, vestidinhos também nem deu para usar muito porque a gente estava no hospital, né? Mas a gente usou as luvinhas, na verdade não por causa do frio, as luvinhas eles falam que é para evitar que o bebê se arranhe no rostinho. E como eu estava no hospital, eu não estava amamentando, mas eu ia lá tirar o leite, como eu comentei, né, no lactário. Então, eu não queria ficar de camisola lá e, né, transitando pelos diferentes andares. Aí eu comprei essa blusa que eu estou usando e essa outra pela internet, que é da Riachuelo mesmo, mas são tecidos confortáveis, né, dá pra ficar bastante tempo com eles e são próprios para amamentação. E também dá pra usar depois no dia a dia, então achei muito bom. E vestido, assim, por exemplo, esse daqui eu ganhei. Eu tinha até passado a época de ano novo que a gente tinha viajado, ainda estava grávida com barrigão, já deu para usar esse vestido. E aí depois para amamentação também era bem fácil para poder ir lá tirar o leite. É claro que a gente usou muitas fraldas, né? Bebezinho nessa época a gente faz uma contagem de mais ou menos 8 fraldas por dia. A gente já tinha, na verdade, a primeira compra das vovós, quando eu estava grávida, foi comprar fraldas RN. E no chá de fraldas eu nem pedi RN, porque eu sabia que não ia durar por muito tempo, porque eles crescem muito rápido. Mas a gente tinha esses pacotes, a gente tinha ganhado mais um, e chegamos a usar
um pacote de P da Huggies. Então a gente usou muitas fraldas, a gente usou para dar banho aquele sabonete líquido da Johnson's, né, de recém-nascidos, que tinha um cheirinho muito bom. Uma coisa que eu não esperava usar e a gente acabou usando já nesse período foram os lenços umedecidos. A gente tinha ganhado já alguns pacotinhos, mas eu esperava só limpar com água morna e algodão, que eu tinha lido, visto que era suficiente. Até a gente tem uma chaleira elétrica em casa, aí tem uma garrafa térmica, assim, dessas comuns mesmo que a gente leva por aí quando vai em excursão. Mas no final, no hospital, eles usaram os lenços e a gente continuou usando desde então até hoje. A gente usa os lenços umedecidos. Bom, é isso. Eu acho que nesse primeiro mês, apesar de todos os acontecimentos, o que me vem à mente assim ainda é a palavra gratidão, porque a gente descobriu relativamente rápido esse problema que tinha acontecido e tivemos um amparo muito grande de diversas pessoas, de diversas formas, para que a gente conseguisse atravessar esse período e não nos faltasse nada, nem para beber. Mas eu confesso que realmente o tema do mês foram as lágrimas, que eu chorei muito. Eu chorei naquela primeira semana em casa, eu chorava todos os dias na UTI, eu chorei por diversas razões, mas são fases que a gente tem que passar na vida também para nos fortalecer. Então, apesar de tudo isso, acho que fica a palavra gratidão por tudo, por todas as pessoas que nos apoiaram e oraram por nós também. E eu espero que a gente consiga continuar com outros vídeos e os próximos sejam bem mais curtos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.